Agora tenta desativar o teu microfone. Desativar o teu microfone e ativar de novo, então, para ver se tem algum bug no sistema. Não, ainda não escuto.
nas ondas da internet. Então, boa noite para você que nos acompanha. Eu sou o Matheus Mariano, membro do Fórum de Juventude do Cabo, organização que há 6 anos a gente luta pela efetivação de direitos e construção de políticas públicas para a juventude nessa que é a cidade mais vulnerável para o jovem no Brasil. Hoje, em virtude da pandemia, estamos dando início ao lançamento digital do Manual de Segurança para a Juventude, que é a nossa cartilha pedagógica, produzida pelo Fojuca num trabalho com jovens de Escola Pública de Ensino Médio em Ponto dos Carvalhos, que é um bairro cabense. Então, essa cartilha é fruto de uma parceria nossa com a Visão Mundial. Então, abraço aí, Derek. Nessa primeira live do processo de lançamento, nós vamos curtir o som de 2 artistas do Cabo, ela que é professora, musicista, Lorena Benjamin, e também da talentosíssima Lohane. E para o debate, nós temos a honra de receber aqui Luciene Santana, que é cientista social, baiana, vale ressaltar, mestranda em estudos étnicos e africanos na UFBA, pesquisadora da Rede de Observatórios de Segurança Pública, pesquisadora da Iniciativa Negra, conselheira de Direitos Humanos da Bahia. A gente tem Tâmara Vidal, que é advogada criminalista, educadora social na ONG CAD, em Gaibu, e defensora dos direitos humanos. E também Jackson Augusto, jovem negro, nascido na comunidade dos Coelhos, em Recife, estudante de ciência da computação na Rural, mantém suas pesquisas no campo de tecnologia e raça, E ele também integra a Coordenação Nacional do Movimento Negro Evangélico do Brasil, é articulador social na Usina de Valores, onde atua no campo de religião, direitos humanos, e é membro do Colegiado Nacional do Miqueias, que é uma rede global de evangélicos comprometidos com a justiça social. Então, em 1 minuto, Lucilene, sua consideração inicial, por favor. Boa noite a todos e todas que acompanham, que estão acompanhando, que estão nos assistindo por essa live. Quero agradecer pelo convite, agradecer em nome da Iniciativa Negra. É um prazer estar conversando com vocês nessa oportunidade. Eu sou Luciene Santana, como já fui apresentada, sou cientista social, sou de Salvador, da Bahia, sou pesquisadora da Iniciativa Negra e vai ser um prazer estar aqui com vocês e bater mais esse papinho hoje. Massa. Tâmara, 1 minuto. Boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite. Acho muito importante a gente ter esse debate junto com os jovens. E vamos que vamos. Massa. Jackson? Boa noite, a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Eu acho que a iniciativa da gente ocupar também esse espaço aqui da internet é uma iniciativa louvável. Estou bastante animado aí, principalmente animado também com os próprios nomes que estão aqui, a própria Luciene aí, que no caso eu sou do Usina de Valores, eu trabalho junto com o Dudu Ribeiro, da Iniciativa. Então acho que vai ser um papo legal para a gente trocar experiência. Que massa. Então, vamos lá, Vamos botar o coco para sambar. Tá. Vamos agora, para você que está acompanhando a gente vai começar o primeiro bloco dessa nossa discussão e entendendo alguns conceitos que a gente aborda na cartilha e que quer hoje dar início à discussão na internet, nessa live. Segurança pública sempre dá o que falar, O pessoal que está aí comigo nesse debate hoje sabe muito bem disso. Mas nem todo mundo sabe realmente o que é segurança, Ninguém sabe, ou pouca gente sabe, que a segurança é um campo de atuação do Estado e que deve estar em parceria, esse Estado, com a sociedade civil, na defesa pelo direito à vida de todos e todas. Polícias, corpo de bombeiro, organizações da sociedade civil, sistema de justiça, governos, são todos responsáveis pela condução das ações nessa área. A legalidade, a democracia, o respeito à juventude, às mulheres, às pessoas negras, LGBTQI+, aos pobres, são e devem sempre ser valores que precisam estar na condução desse serviço. Caso contrário, o Estado só fará legitimar o extermínio dos grupos consideráveis matáveis. Então, para começar nossa conversa, Luciene, você que é uma pesquisadora, por que o conhecimento científico é importante para fazer segurança pública e para debater sobre ela na esfera pública? Sim, eu acho que começar partindo disso, para mim, vai ser muito interessante, porque aí eu posso trazer um pouco mais o meu olhar também como pesquisadora.
Na Iniciativa Negra, nós atuamos com pesquisa, também com comunicação engajada, trabalhamos com advocacy por uma nova política sobre drogas, né? Entendendo que a política de drogas que nós temos atualmente no país, no Brasil, é uma política de guerra às drogas, e sobretudo que nessa guerra às drogas o que acontece é o genocídio da juventude negra, né? A gente sabe que, de fato, essa tecnologia de guerra é, na verdade, uma tecnologia de morte. Então, a gente trabalha e debate essa questão. Nós lançamos ontem uma pesquisa chamada Racismo, Motor da Violência, que foi uma pesquisa que nós produzimos com a Rede de Observatórios da Segurança Pública, que é uma rede que reúne 5 estados do Brasil, sendo eles Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco, onde nós produzimos dados confiáveis a respeito da segurança pública. Essa questão da produção científica e da segurança é porque a gente compreende que a realidade da segurança pública, a realidade dos dados e das políticas que nós temos, elas devem ser analisadas e podem ser melhoradas a partir dessa análise e percepção da realidade. Realidade essa que nós temos a partir de dados, a partir de pesquisas, a partir de indicadores. Dando um exemplo para ficar mais tranquilo para a gente entender. Por exemplo, a Rede de Observatórios da Segurança Pública, ela realiza o monitoramento de ações e de operações policiais nesse estado, nesses 5 estados, e registra informações sobre essas operações. Quantas pessoas elas foram presas? Quantas mortes aconteceram nessas operações policiais? Aconteceu algum tipo de apreensão de droga? O que é que motivou essas operações policiais? Para que, com base nesse conhecimento, a gente consiga compreender a realidade em que nós atuamos para poder incidir nela e, a partir disso, melhorá-la. A partir desse relatório que nós apresentamos com a Rede de Observatório, nós tivemos alguns resultados exatamente para pensar como essa pesquisa, como essa questão do conhecimento científico, ela entra na nossa vida e também na nossa realidade. Desses 5 estados do Brasil que nós pesquisamos, a Bahia ficou apenas atrás do Rio de Janeiro nos dados referentes à morte em operações policiais. Então, através dessa pesquisa e desses dados que nós produzimos, nós conseguimos ter uma noção de como está a letalidade policial no nosso estado. Então, eu entendo que é preciso que a gente tenha pesquisas e também movimentos cada vez mais atuantes em relação ao estado, para que a gente consiga conhecer os dados e atuar sobre eles também. Bom, só pedir aqui para, quando a gente estiver falando, tentar deixar os microfones desligados para evitar que algum ruído acabe entrando na fala da outra pessoa. Aí, nesse momento, está passando justamente um caminhão pela minha rua agora, vocês podem perceber. Para dar continuidade aí, Jackson, a pergunta agora vai para Jackson, né? Você, como grande ativista, né, ativista de um campo que eu também faço parte, né, dentro da instituição religiosa, apesar de eu não ser protestante, eu ser católico, mas esse debate sobre racismo também é muito importante por aí por dentro. Então, você, aí como esse grande ativista, qual é o papel que nós, cidadãos e cidadãs, temos no acompanhamento das ações do governo na área da segurança? Eu acho que a participação política, né, a participação social dentro da política pública do dia a dia, ela é primordial. Né? Ela é primordial para a gente conseguir fazer a redução de danos, né, das ações do governo, mas também eu acho para a gente também mostrar que como pessoas periféricas, como pessoas que estão em territórios vulnerabilizados, e também territórios que são militarizados, que são violados de diversas maneiras, como a gente também pode estar dizendo que para o governo, para o Estado, para as pessoas, que a gente também tem um projeto, eu acho, para aquele território.
né, para além do que acontece hoje nas comunidades. Então, acho que acompanhar as políticas públicas dentro da segurança é fundamental, não só para a gente reduzir os danos que já acontecem hoje, né, conseguir fazer uma fiscalização maior de como esse dinheiro está sendo investido e também também acho que comunicar isso, acho que é uma forma de denúncia também, acho que a própria fiscalização é uma forma de denúncia, uma forma de, como posso falar, das instituições pensarem um pouco mais ou repensarem sobre suas práticas. Então acho que existe uma importância nisso, mas ao mesmo tempo acho que dependendo muito de como a gente faz, isso pode lidar com a realidade daquele território ou não. Né? A gente vai ter alguns casos, por exemplo, aqui em Pernambuco, por exemplo, que não funciona a corregedoria do Estado, ela não consegue funcionar. As políticas internas e todo o procedimento que acontece dentro do campo da segurança pública, quando algum policial viola um território, faz violações de direitos humanos, né, baseados na questão principalmente do racismo, mas também pela própria favela, ou pela própria periferia, ser esse lugar onde pode tudo, né? Baseado nessas ações, a gente vê que essa fiscalização das pessoas, essa fiscalização da própria sociedade civil, ela é primordial para a gente tanto enfrentar essas forças, né, e reivindicar políticas, uma reforma de como funcionam esses órgãos que representam o Estado, né? Porque mesmo quando a gente aciona as instâncias de denúncia, muitas vezes não funciona, né? Nem no Estado, nem na corregedoria, mas também nem em outros níveis, em outros eixos. Então, acho que a fiscalização ela tem um poder aí de denúncia, mas também tem um poder de proposição. Dizer que quem mora no território vai saber muito melhor os problemas do território e assim vai saber muito melhor como resolver também esses problemas. Né? Então, acho que o acompanhamento das políticas públicas voltadas para a segurança, ele é importante para a gente sair também de uma política reativa, de uma política armamentista, de uma política que militariza o território, de uma política que só pensa em solução a partir da força e não do diálogo, e não da promoção também de outras faltas que existem, né? Porque a gente sabe que o conflito que existe com a lei é muito mais porque a lei, a própria Constituição, os próprios direitos, eles entram em conflito com as pessoas que moram nos territórios mais periféricos e violentos do Estado. Né? A gente está aí, o Cabo, como você bem disse, é a pior cidade para uma pessoa negra morar no Brasil, né? Isso é dados do mapa da violência, então, assim, isso é muito sério, né? E isso está totalmente ligado também a como funcionam as relações socioeconômicas. Quanto mais desigualdade, né, socioeconômica, quanto mais desigualdade que existe ali naquele território, maior vai ser também a violência para se manter isso. Alguns têm acesso e outros não. Então, acaba que essa disputa e a própria incidência sobre a questão das políticas públicas, elas acabam não sendo eficazes, assim, né? Então, acho que a principal arma da fiscalização é dizer que está errado e dizer que a gente pode ter uma solução, né? E dizer que a gente pode ter uma solução para isso. Não, porque senão acho que fica muito raso. Se a gente não aprofundar essas soluções a partir de um novo projeto, a partir de um lance que seja de fato pautado a partir do planejamento das pessoas que vivem lá, e não mais a partir da questão reativa, né? Da gente sempre reagir, eu acho que a gente consegue dar conta desses problemas, né? E, infelizmente, a realidade hoje não é essa, né? Inclusive, existe um grande problema nisso, porque, por exemplo, o Fórum Popular de Segurança Pública, onde o Movimento Negro Evangélico aqui de Pernambuco também faz parte, já fez algumas denúncias que aconteceram em alguns territórios periféricos aqui de Recife, o próprio Ibura, ano passado, que estava muito complicado, mas mesmo assim, a gente viu que pessoas dentro do território sofreram,
né? Mesmo com a fiscalização, mesmo com o Fórum de Segurança Pública, Popular de Segurança Pública chegando junto, mesmo a gente acionando todas as instâncias, mesmo assim, a gente vê que as pessoas e os atores que atuam no território, mesmo assim, elas se sentiram coagidas, e teve até pessoas que tiveram que se mudar e por aí vai. Ou seja, a política de segurança pública que acontece, mesmo com o diálogo, ela ainda não dá conta. Então, quer dizer que, como funciona hoje, não dá para continuar funcionando. Acho que é necessário a gente dizer, não é possível talvez melhorar isso, mas é possível uma nova forma de pensar, uma nova forma de fazer política dentro do campo da segurança pública. Massa. Lembrando para você que está acompanhando a gente no YouTube, se você tiver alguma pergunta, você deixa aí, que no final a gente pode escolher um e ver quem é que quer responder, ou se for direcionado para alguém, né? Então, 2 temas muito importantes, né, que a rede de observatórios tem muito a contribuir. Luciane já é um nome aqui que depois a gente mesmo fugiu, que você que está assistindo a gente pode correr atrás, e o próprio Jackson, né, que está mais perto da gente, também é alguém que tem muito a dizer, como vocês podem ver. Transitando um pouco, Tâmara, a gente chega em algo que está relacionado, querendo ou não, com essa violência no mundo, entre aspas, real, que é esse espaço virtual, né? Então, querendo ou não, processo de linchamento, eu estava vendo que um determinado programa de uma determinada emissora desses sensacionalistas tratou uma pessoa como possível suspeito de um crime, e no mesmo dia esse homem ele foi linchado, mesmo não sendo culpado, só porque saiu na TV. Então a gente sabe que o mundo real, entre aspas, o mundo lá fora, offline, tem também a ver com o mundo online. Então, no campo da operação do direito, né, no mundo virtual, onde a juventude está em massa, existe ou não limites do que é possível fazer? Bem, Matheus, existe sim, tá? A gente acha que o mundo virtual é uma terra sem lei, mas não é verdade. Temos algumas leis específicas que regulam essa atividade, né, da gente na rede. Então, a gente tem primeiro um marco civil da internet, certo? Ela regula essas atividades e ela é totalmente baseada em princípios constitucionais. Então, nós temos princípios, direitos, deveres. Está baseada em direitos humanos, está baseada em valores. Bom, temos também a liberdade de expressão dentro do limite da lei, né? Porque a gente não pode confundir liberdade de expressão com ofensas e, enfim, preconceito, racismo. A gente tem também privacidade, então essa lei, ela regula tudo isso, tá? Ela regula também a atuação do Estado na internet, certo? Ela é bem específica. Inclusive, vai ter uma lei que vai ser aprovada agora em agosto de 2020, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, ela regula também essa atividade de dados pessoais, né? Que tem gente que compartilha seus dados pessoais, enfim. Vai entrar agora em vigor, né? Então, a gente acha que é uma terra que sem lei, mas temos leis para isso. Enfim, outra coisa bem específica é quando temos também a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, quando a gente compra algo na internet, a gente também é amparado por essa lei, tá? Se a gente precisar dessa lei, ela vai poder atuar em cima disso, né, nessa compra pela internet, tá? A gente também vê muitos crimes ocorrendo, né, na internet. Então, a gente tem o racismo, homofobia, temos pornografia também infantil, né? Então, a legislação criminal, ela vai atuar da mesma forma que ela atua com uma pessoa que praticou um crime fora da rede, vai ser da mesma forma, ela vai punir da mesma forma uma pessoa que praticou um crime dentro da rede, tá?
A gente tem visto muito fake news, né? E, assim, uma enxurrada de fake news, e isso prejudica muito, né, as pessoas. E, infelizmente, ainda no Brasil, fake news não é crime, tá? Há muitos projetos de leis que quer regulamentar isso, tá? Só que ainda não foi aprovado nenhum projeto de lei falando sobre isso. E só que aí tem uma questão, como você disse, uma pessoa ela noticiou um fato que é falso sobre outra pessoa, tá? Não foi isso? E aí essa pessoa foi linchada. Então, através da fake news, a gente pode punir sim, tá? Porque aí a gente teve um crime de calúnia, tá? Então, é dessa forma que o fake news ela vai ser punida, tá? Quando prejudica alguém e que está amparado na lei, está definido como crime, como calúnia, difamação. Então, dependendo do que a fake news pode gerar, pode ser crime ou não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em compartilhar fotos de pessoas, tá? Eu sempre chamo muito atenção disso, porque o Brasil, ele é o país número 1 em linchamentos. É impressionante isso. As pessoas, mas você pode até confundir, nossa, um rosto muito parecido, então vai lá e, né, eu já vi muitos crimes assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado em compartilhar, principalmente fotos de pessoas, tá? A gente tem que ver também a fonte de uma notícia e é isso, tá? A gente tem leis sim e espero que elas, né, funcionem para todos, né? Porque no Brasil a gente sabe que a lei, né, tem uma seletividade, né, bastante assim escancarada, né? Então eu espero que ela funcione e todos possam também tomar cuidado com o que compartilha na internet. Que massa. Já está chegando aí perguntas que eu vou deixar para a gente depois fazer no final, né? Tá. Mas já posso até adiantar aqui, né, o tema dela, que recentemente, não sei se vocês viram, mas um ex-delegado da cidade, que hoje é pré-candidato a prefeito, ele, Manina coloca aqui, né, subverte seu papel de garantir a segurança pública e incita a população para a intolerância religiosa, né? Ele chamou um outro candidato de macumbeiro, que fazia magia negra e que a cidade que a cidade virou cidade da morte porque esse ex-prefeito era vinculado a grupos de pessoas que... Então, Manina faz uma pergunta sobre isso, a gente pode responder com mais calma no final. Agora, né, como vocês viram, esse bloco rendeu muito, né? E o momento é de Lorena Benjamin, chegar e mostrar um pouco da arte dela para a gente, né? E aí, galera, estamos voltando. 10 segundinhos para estar no ar. Bom, a gente está voltando aqui no ar. Tivemos aí o problemazinho técnico. Acabou caindo a transmissão, a gente teve que reiniciar, mas ainda deu para botar a Lorena no ar. E agora a gente volta com o nosso bloco, né? O pessoal nos grupos aqui no YouTube estavam falando já que a conversa estava massa, e aí deu aquela caída, mas não
esfriou, viu? A gente continua no mesmo ritmo do bloco anterior. Então, a gente já vai começar esse bloco no 250, tá ligado? Nos 250. E quero perguntar a Luciene, né? Vamos voltar com ela aqui. A rede de observatórios de segurança, né? Os conselhos, a todos os níveis, não só de direitos humanos, mas de criança e todos os outros, as iniciativas negras, né? Seja de pesquisa, seja de observatórios de raça, de religião, as iniciativas negras, no geral, são organizações de peso na nossa sociedade, né? E em que medida essas organizações elas nos ajudam no combate ao processo de desinformação sobre temas relacionados à segurança, nessa guerra de informações, de que modo essas organizações nos ajudam a combater isso? Eu acho que essa pergunta é muito interessante para a gente pensar algumas coisas. Primeiro que no histórico da iniciativa, quando a iniciativa surge enquanto campanha, a iniciativa negra por uma nova política sobre drogas, era avaliando que outras organizações que também atuavam, estavam no cenário, tanto da segurança pública, tanto da política de drogas também, elas não tinham a questão racial como central para pensar, para refletir a respeito dessas questões. Num país como o Brasil, por exemplo, em que o maior número de pessoas que são negras, que são presas, são negras, o maior número de pessoas que morrem, né, em decorrência da violência são pessoas negras, e também o maior número de pessoas que está em situação de vulnerabilidade em decorrência dessa questão do uso abusivo de drogas, e que também tem essa problemática em relação à saúde, em relação à redução de danos. É entender que essas pessoas precisam ocupar também o espaço de centro do debate, que essas pessoas precisam opinar, falar como o racismo é estruturante para pensar e para dialogar a respeito dessas questões. Então, enquanto iniciativa que ocupa, iniciativa negra, né, que nós ocupamos este lugar de diálogo com a juventude, de falar em relação a questões de negritude, de juventude negra, de racismo, nós ocupamos espaços como esses, tanto da rede de observatório, tanto dos conselhos também da sociedade civil, para nós é fundamental. Esses organismos, esses entes, eles funcionam em relação à informação, primeiro que elas devem prezar e garantir o seu compromisso com a verdade, com a democracia, esse compromisso com as pessoas em relação a isso, e segundo, atualizar enquanto mecanismo de informação. Como eu disse anteriormente, por exemplo, na minha fala, os dados produzidos pela rede de observatório, eles nos dão um olhar a partir da realidade e qualificam os dados oficiais que nós temos em relação à segurança pública, porque como no caso do estado da Bahia, nós não temos esses dados, então nós não conhecemos essa realidade. Então aí é que entra exatamente o papel de importância desses mecanismos, também dessas organizações, desses conselhos, de primeiro o mecanismo em informar com a cidadania, com a democracia, de validar essas informações, e claro, em segundo lugar, que também é super importante, que é promovê-las, que é falar sobre elas, que é publicizar também esse tipo de informação. Bom, que massa, né? Bem esclarecedor, assim, essa fala. Ainda sobrou aí 2 minutinhos. Alguém quer, nesses 2 minutinhos, completar essa fala de Luciene, ou a gente já pode dar seguimento? Posso seguir, então, né? Agora a questão vai para a Tâmara, né? Sobre a nossa realidade mais imediata aqui na cidade do Cabo, né? Quais seriam, Tâmara, os desafios ou possibilidades que estão na jornada do CAD, né, a organização que você faz parte, e que nós podemos dizer que esses desafios ou possibilidades possuem relação direta com a segurança pública na cidade? Está fechado o teu microfone. Agora.
Então, Matheus, veja só, o CAD, ele trabalha com jovens em situação de risco, tá? E a nossa maior dificuldade, a gente tem a nossa maior barreira, é que o Cabo está na lista de um dos municípios que tem mais violência contra os negros também. E a nossa maior, nossa maior barreira é que o Cabo, ele não tem políticas públicas, tanto na educação, tanto no esporte, tanto em lazer. Ele não tem nada para os jovens aqui. Então, a gente trabalha com um jovem que está em situação de risco, que vem de família carente. Então, assim, é uma barreira muito grande para a gente, né? E eu acho que está ligado diretamente. Quando o município ele não trabalha com políticas públicas, ele está deixando o jovem cada vez mais à vontade para ir para o crime. Então, isso atrapalha muito no desenvolvimento de uma sociedade, né? Então, se não tem nada para os jovens fazer, provavelmente ele vai ir para o mundo do crime. É muito mais fácil dele ir para o mundo do crime. Então, a nossa maior barreira é essa, tá? Porque a gente, por exemplo, a gente quer fazer uma ação numa praça, num espaço público, mas não tem iluminação. Isso é um absurdo. A gente quer fazer uma ação, por exemplo, à noite, ter uma reunião com jovens ou qualquer outro tipo de ação, só que na praça não tem luz. Então, é um absurdo isso. Então, isso dificulta muito. Então, assim, do mínimo, que é uma luz que não tem numa praça, num espaço público de lazer, há políticas públicas mesmo que incentivam os jovens ao esporte. A gente vê que aqui, a gente poderia ter muitas políticas públicas voltadas para o esporte, mas não tem, né? São pequenas organizações que a própria sociedade, é uma academia ou outra que faz uma ação, assim, sabe, que é acessível para os jovens, mas o Cabo poderia aproveitar. O Cabo tem várias praias, né? Então esse espaço não é aproveitado, né, para os jovens, né? Tem muito, eu acho que deveria ter mais áreas de lazer, né, que os jovens possam se sentir seguros, que as famílias também possam se sentir seguras em, né, levar seus filhos. Então, isso é muito complicado. A questão da violência também, tá? Nas áreas rurais, é muito complicado, né? A gente temos, né, bons policiais e más policiais, né? Então, é muito complicada essa questão, porque tem a questão do racismo, né? O Cabo, os jovens sofrem muito com racismo no Cabo, tá? A polícia é muito racista, enfim, os órgãos são muito racistas. Então, e a maioria dos jovens que estão no CAD são negros, tá? Então, a gente tenta promover uma cultura de paz, de desenvolvimento com projetos. Temos projetos com relação ao surf, né, com o Selminha, que faz um trabalho incrível com os jovens, né? Muitos jovens poderiam estar na rua ou até usando drogas, mas eles estão lá aprendendo surf, e isso é muito importante. O Cabo deveria dar mais valor, né, ao surf. Enfim, temos várias oficinas de meio ambiente, que é uma questão que deve ser trabalhada com os jovens também. Tem uma conscientização ambiental, então isso tudo influencia na segurança pública, né? Então a gente acha que segurança pública é só a polícia, os órgãos, o Ministério Público e defensorias, mas não está em um investimento numa creche, está em investimento numa área de lazer, está em investimento no esporte. Então a gente tenta promover isso de alguma forma. Todas as ONGs têm as suas dificuldades, então, né? Mas a gente tenta, através disso, eu acho que o diálogo, né, entre os órgãos e a ONG também deveriam ser melhores, né? Tem algumas coisas que precisam, assim, a gente alerta, né? Porque a gente é uma ONG, então a gente não pode ter uma aproximação, né? Mas a gente alerta, a gente
tem o diagnóstico, né, de Gaibu e das áreas rurais. Então, a gente precisa que esses alertas precisam ser atendidos, né, pela Prefeitura do Cabo. Se a Prefeitura do Cabo incentivar mais e dar mais valor aos jovens, com certeza o cenário atual pode mudar e muito. E é isso, eu espero ter explanado aí. Não, perfeitamente. Acabou respondendo até uma pergunta que a gente recebeu de Elaine, né, falando se iluminação pública também tem a ver com segurança, né, e você acabou de falar sobre isso, né, de como os espaços que não são iluminados, eles não são atrativos, eles não permitem que as pessoas utilizem a cidade não pode ser vivida no escuro, né? Então, Jackson, já emendando aqui contigo a pergunta. Raça, gênero e classe, né? É um esquema indispensável para estudar a sociedade brasileira hoje. Isso aí, depois de muito lutar, Luciane, que é cientista social também, assim como eu, sabe das tretas acadêmicas sobre isso, mas dentro desse esquema aí, a interseccionalidade, a religião, além desses três, é um elemento social basilar do país, né? Uma das instituições basilares da República Brasileira e do que veio antes dela. Como o movimento negro evangélico está inserido no debate público sobre a violência? Então, né, entendendo o que é a religião, né, e a religião ela passa por diversas mudanças, né? A religião é uma linguagem, né, uma linguagem política, uma linguagem que vem da experiência de quem ali está produzindo, né, essa linguagem, e essa linguagem ela se coloca de diversas maneiras. E aí, aqui no Brasil, ela foi basilar, inclusive, para atrocidades, né? Mas também eu acho que a experiência religiosa, como em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, ela também pode servir para o bem comum, para os direitos humanos, para o debate público, né? E como, por exemplo, já aconteceu ao redor do mundo, né? A gente vai ter os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, o próprio movimento Black Power, muito incentivado pelos islâmicos e evangélicos negros lá nos Estados Unidos. A gente vai ter a experiência voodoo no Haiti, né, que vai ser primordial para a Revolução Haitiana. A gente vai ter a experiência islâmica também aqui na Revolta dos Malês. Então a gente vai ter um elenco, assim, pelo menos da experiência a partir das pessoas negras, experiência religiosa, que vai ter um lado aí pela luta de libertação e por aí vai, em termos de bem comum para a sociedade. Então a religião também ela pode servir para isso. E o MNE, Movimento Negro Evangélico, ele se entende fruto também da luta e dos esforços do movimento negro, e ele tenta, tanto que a gente está na coalizão, a gente faz parte da Coalizão Negra por Direitos, a gente estava no último encontro internacional da Coalizão Negra por Direitos e por aí vai. Então, assim, a gente se coloca nesse lugar de pessoas negras evangélicas que são atravessadas por tudo, são atravessadas pela violência, por mais que o discurso dos representantes, eu até escrevi isso recentemente, o discurso dos representantes dos evangélicos nem sempre representam quem são os evangélicos no Brasil, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, no Brasil, experiências que muitas vezes a bancada evangélica, né, que são representantes que nada tem a ver, às vezes, com o público evangélico, vota contra a própria vida da maioria dos evangélicos, até porque saiu o Datafolha de 2019, que 60% dos evangélicos são negros. E aí a gente vai ter uma igreja, por exemplo, que vai ser a favor de uma política mais punitivista, de uma política proibicionista, e a partir de ideais como o negacionismo, como a democracia, como o mito da democracia racial, e por aí vai. Então, assim, o MNL tenta, a partir desse lugar, né, sabendo que o Brasil está passando por uma transição religiosa, os dados falam que em 2040, provavelmente, o Brasil já vai ser evangélico,
em sua maioria, e a maioria desses evangélicos são pessoas negras e são mulheres. Então, é urgente falar com essas pessoas, né? Não é porque a linguagem religiosa é outra que a pauta do bem comum, nem só a pauta do bem comum, mas a pauta da violência também não atravessa esses corpos. Né? As mulheres negras evangélicas, elas continuam sofrendo racismo e machismo. Os homens negros evangélicos continuam sendo... Tanto que o próprio João Pedro, né, que foi assassinado no Rio de Janeiro, ele era do grupo de jovens da igreja. Né? E provavelmente ninguém sabe se o líder lá da igreja dele era a favor ou contra as operações policiais. Então, existe também, eu acho que a gente tem que fazer uma distinção desse lugar, né? Das pessoas que compõem a religião evangélica e os representantes dessas pessoas, que muitas vezes não representam. E aí cabe toda uma discussão sobre representatividade, né? No sentido também de pauta política, porque não adianta também ser negro e por aí vai, ou se não ser periférico e não aderir à pauta da periferia, não aderir à pauta da sua vivência e sim militar contra isso, algo do tipo. Então o MNE, o Movimento Negro Evangélico, ele se entende dentro desse processo. Por isso que ele, por exemplo, faz questão de estar em constante diálogo com dispositivos da cidade, né, com dispositivos da cidade no campo da política pública, porque a gente entende que pessoas negras evangélicas também morrem, né? E por isso que é importante o Fórum Popular de Segurança Pública, por isso é importante a Coalizão Negra por Direitos, por isso é importante a Articulação Negra de Pernambuco, por isso é importante até o movimento Pé de Paz mesmo, que é um movimento de pastores de igrejas que tentam também, com certos limites de pauta, mas que tentam com veemência tentar pautar a segurança pública também nesses ambientes. Então, acho que essas redes, elas mostram que a segurança pública, ela tem um marco, sim, de gênero, de raça, de classe, e que essas pessoas, elas têm também religião, né? E aí a religião, ela pode tanto legitimar tudo que acontece a partir do gênero, da raça, da classe daquela pessoa ou não. E aí a gente vai discutir aqui para que serve a religião, para que está servindo a sua religião, para legitimar isso ou para construir outras realidades, ou para promover não, mas para te impulsionar a algo. E eu acho que a religião é isso, a religião ela te impulsiona a essas questões, a religião ela te impulsiona a essas coisas. E aí eu queria finalizar com isso, que com a gente repensar a nossa prática religiosa no sentido de que nós somos atravessados pelo que somos, né? Se somos pessoas negras, faveladas, periféricas, do centro do Recife ou numa cidade como Cabo, como Ipojuca, que também está um pouco mais distante do centro, mas que a gente sabe que a violência ela também chega muito forte, né? Eu acho que está sem som. Isso, acho que o áudio dele caiu para mim também. Foi, agora foi? Agora foi? Alô, alô, agora foi, né? Bom, eu sei que Jackson ele já está com o tempo dele estourado, que ele tinha me avisado antes, mas chegou aqui uma pergunta de Binho,
sobre o termo necropolítica, que vem ganhando espaço nas redes sociais nos últimos dias. E Dinho pergunta o que necropolítica ele tem a ver com segurança pública, com a cidade. Então, já agradecer a Jackson, né, que já deixou essas considerações, agradecer a ele esse espaço. E Luciene, Tâmara, se ainda puderem ficar aqui e responder essa questão de Dinho sobre como a necropolítica tem relação com a segurança pública das cidades, a gente agradece. Jackson, foi um prazer conversar com você, camarada. Então, até a próxima e estamos aí. Ô, Matheus, eu acho que tu confundiu. Eu acho que eu posso ficar até as 21, assim, tranquilo. Até 21. Até a gente. Massa, então. Melhor ainda. Não vai, tranquilo. Acontece. Então, nesse caso, a gente pode dar, 2, 3, quantos minutos vocês precisarem. É uma rodada extra que não estava programada, começando por Luciene, que está debatendo muito isso. Eu venho acompanhando o pessoal do Observatório e o pau está cantando, né? Luciene. Eu fico feliz por esse acompanhamento, pelo convite também para poder falar um pouquinho mais para vocês do que é a rede de observatório e também do resultado do nosso trabalho. Então, a necropolítica é um termo que é muito discutido por a Shirley Mbembe. Eu vou pedir essa licença para não acertar tanto a pronúncia assim do autor, mas tem tudo a ver com a questão da segurança pública, porque necropolítica vem a ser exatamente essa política de morte do Estado para com os indivíduos, para com as pessoas. Quando nós pensamos exatamente nessa realidade do Brasil, né, vocês estão destacando algumas informações e alguns dados referente ao cabo. Eu trago sempre também para as reflexões alguns dados referentes aos números de mortes aqui em Salvador. Nós divulgamos nesse ano, por exemplo, um material chamado A Cor da Violência na Bahia, onde nós divulgamos que o número de mortes, o diferencial entre mortes de jovens brancos na mesma faixa etária para de jovens negros na cidade de Salvador, ele é quase 5 vezes maior. Então, pensar nessa política de morte relacionada à segurança pública é pensar exatamente quais são essas vidas que o Estado compreende, enquanto sendo menores nessa dita de segundo grau, entre aspas, pensando que são essas vidas que são descartáveis, que elas podem ser perdidas, que elas não têm o mesmo valor que essas outras. Então, pensar nessa política de morte é pensar na morte lida de forma generalizada e como uma política orquestrada também pelo Estado. Massa. Jackson, tu quer contribuir agora? Eu acho que a definição foi ótima. Inclusive, para a gente conseguir entender a diferença, porque tem muita gente que confunde genocídio, né, da população negra, com o conceito, né, com necropolítica, né, de Mbembe. Eu acho que o Mbembe ele traz aí um lugar também a partir dessa política neoliberal, né, dessa política neoliberal, ou seja, essa política que vai até o limite, né, e no limite, no limiar da história, no limiar das ações do Estado, né, o Estado entrega para sacrifício, né, vamos colocar aqui uma linguagem um pouco religiosa, entrega para sacrifício de algo maior, que a gente pode chamar de desenvolvimento, né, em nome do desenvolvimento, eu vou aplicar ali, por exemplo, o que acontece no Cabo Santo Agostinho, que é a relação com o complexo de Suape, né? Em nome, a gente faz esse sacrifício, a gente sabe que esses grandes empreendimentos que chegam nesses territórios, que são periféricos, né? Eles trazem também consigo como eu falei lá no início, essas violências. Então, se você não preparar, através das políticas públicas, aquele território para receber aquilo, não só o território, quando eu falo das pessoas, mas toda a relação que existe ali, mobilidade, do meio ambiente mesmo, das relações ambientais que existem, tudo isso
vai influenciar em como, se aquilo ali vai trazer vida para o território ou morte, né? E aí o Estado ele começa, e aí nesse limiar, né, a gente das relações socioeconômicas, né, nesse limiar, juntando essa política neoliberal com da economia mesmo, das relações econômicas que existem entre o Estado, entre as empresas, e a política que existe naquele território ali, de acesso à saúde, de acesso à educação, e por aí vai, juntando tudo isso, a gente vai ter o que a gente entende por necropolítica, né? E aí isso daí vai ser gerado de diversas formas e acaba que também o genocídio da população negra continua. Acho que necropolítica é mais ou menos isso. É uma forma também, né, a partir desse lugar do neoliberalismo, de continuar o genocídio da população negra e de continuar o genocídio do povo negro, né, para além do sistema neoliberal, porque isso sempre aconteceu no Brasil, muda o sistema econômico, mas permanece o mesmo lugar de extermínio para as pessoas que são sempre periféricas, para as pessoas sempre que estão na periferia da sociedade brasileira. Massa. Eu acho que Tamara caiu, mas uma outra questão que surgiu aqui de Manina sobre... Calma aí. Não, sobre cultura, na questão de cultura e esportes. Eu estava lendo esses dias Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Tamara, se tu quiser falar sobre o tema anterior, só me cortar, né? Que eu acabei já emendando outra coisa para não perder a questão do Manina, né? Estava lendo a questão do o racismo estrutural, né, de Silvio Almeida, ele dando aquelas definições de raça, né, de como o negro ele é colocado só no espaço das manifestações culturais e tudo mais. Mas, de certa maneira, querendo ou não, a cultura ela é uma ferramenta que pode reproduzir alguns padrões, inclusive os padrões de morte, mas também pode ser dissuasiva, né, de situações ali de violência, pode apartar situações de violência, como pode ter a chance de fazer com que a gente cresça, pule, dê um salto, né, de estágios. Como vocês enxergam a questão cultural? Falando do caos especificamente, Marina citou, né, o corpo de roda, a capoeira, esses elementos que estão ligados à escravidão, à pré-escravidão, e a questão indígena que ainda sobrevive muito forte aqui, né, com a questão do corpo de roda e capoeira. Mas se a gente fala, por exemplo, das populações que já se tornaram evangélicas, né, aí você encontra nos territórios Pontezinha, Ponte Carvalhos e nas praias um embate, né? Com o catolicismo ainda é mais fácil dialogar, porque essas expressões elas nasceram, de certa maneira, imbricadas. Já o diálogo com o protestantismo já é mais diferente. Como vocês veem essa questão da possibilidade da cultura? Qual é a possibilidade, além da política, nos termos societários, além da política, como a cultura nos ajuda? E acho que com isso a gente consegue finalizar essa live, né? Porque o Fujuca tem muito disso. A gente faz a formação política, mas a gente não quer só estar na atuação política nem na formação. A gente acredita que as nossas manifestações culturais foi a única coisa que nos deixaram, né? Que nos restou, e a gente acredita muito nela. E aí, para finalizar, o que é que vocês acham de manifestações culturais na dissuasão da violência? Se a Tamara quiser começar dessa vez. Eu vou falar aqui. Primeiro, a gente tem que lidar com a questão do racismo e do preconceito, porque quando a gente fala coco de roda, capoeira, hip hop, então a gente tem que também falar sobre racismo e preconceito. Vou dar um exemplo, como muitas vezes a polícia já parou uma batalha, né? Batalha de rap, assim? Uma batalha de rap ou uma capoeira, a polícia já interveio naquilo, naquela ação. Então, a gente tem que primeiro lidar com isso, antes da gente promover, né, a questão da cultura. Eu acho que a eliminação do crime só se dá através da educação. Então, a educação também a cultura também está aliada a isso, né? Então, quando a gente faz com que o jovem
se desenvolva. Tem muitos jovens que têm habilidades brilhantes aqui no Cabo, né? E não são aproveitadas, né? Então, é através dessas culturas que os jovens vão poder também se manifestar, né? Para falar o que sente ou falar o que está incomodado, o que está precisando mais, como se fosse a liberdade de expressão, né? Essas ações. Então, acho que quando o jovem é ouvido através dessa forma, eu acho que a gente consegue eliminar um pouco mais a criminalidade, que faz com que o jovem esteja realmente ocupado, né? A gente fala, a mente ocupada não é a oficina do diabo. Então, é exatamente isso, né? Então, quando o jovem está ocupado, quando ele está na escola e depois da escola ele vai aprender um instrumento, ou jogar capoeira, ou ir para o surf, então ele está ocupado, ele vai se dedicar àquilo, né? Então, aqui, se não tem opções para os jovens se desenvolverem, então eles vão para o caminho mais fácil, né? Que é para o mundo do crime, né? Falando mais popularmente, assim, numa linguagem. Então, eu acho que é necessário ter. Aqui é muito rico em cultura, então a gente precisa ter mais disso aqui no Cabo. Precisa envolver mais os jovens precisam ser mais ouvidos com relação à cultura. Falando em cultura também, o teatro, né? É um absurdo que o Teatro Barreto Júnior... Poxa, tem muitos coletivos aqui de teatro que são muito bons aqui no Cabo, né? Então, sabe, é uma coisa que poderia ser aproveitada. E não é, infelizmente aqui no Cabo não é. A gente não tem nada para os jovens. Sabe, a única coisa que tem assim de política envolvendo os jovens realmente é o Fojuca, né? E algumas ações de algumas ONGs, enfim. Mas a gente precisa ouvir mais, porque é uma marca registrada, né, de um povo, né? Então a gente precisa aproveitar isso, e eu tenho certeza que se isso acontecesse mais aqui no Cabo, o cenário realmente iria mudar, não ia ter tanta criminalidade assim. Massa. Lembrando que o Barreto Júnior, né? A gente tem o Teatro Barreto Júnior no Cabo e tem um Teatro Barreto Júnior em Boa Viagem. O do Cabo está em ruínas há mais de 5 anos e o de Boa Viagem é uma coisa monumental, né? Então, deixa eu só falar que eu adoro levar meu filho para o teatro, só que eu tenho que ir até o Recife para poder levar ele para o teatro. Então, assim, muitas mães e pais também vê essa dificuldade de levar, ou quando tem aqui uma amostra, né? Eu não esqueci o nome, se fala até uma vez por ano, e aí a oportunidade... o Mocasp, a única oportunidade que a gente tem de a gente ter contato com o teatro aqui. E aí, quem vem agora? Jackson, Luciane, alguém quer comentar essa pergunta sobre a cultura e os processos de dissuasão? Tá. Não, eu acho que existe um lugar, né? Pelo menos aí eu vou falar um pouco do campo evangélico, já que eu tô. E aí a gente também está eu acho importante porque a gente está em ano eleitoral e a gente sabe que, infelizmente, isso é importante fazer essa contranarrativa. O que acontece? Eu acho que, assim, existe no Brasil, né? E aí, para além, esse lugar de uma cultura boa, uma cultura ruim, uma cultura alta cultura e baixa cultura, essa ideia, né, de hierarquização das culturas. E isso está muito no campo do racismo ambiental, né? A gente vai ter, por exemplo, casos aqui em Recife que são bastante sérios, sabe? Casos que são bastante sérios de gente que estava, de muitos adolescentes, indo para os adolescentes e jovens,
indo para o centro da cidade, antes do fim do mundo, né? Indo para o centro da cidade para fazer vários encontros de passinho, assim, né? Vários encontros de passinho, e a gente vê que a cidade ela não aceita aquele corpo ali, né? Então isso está muito mais ligado a esse campo do não aceitar o que é periférico, não aceitar o que é hegemônico em certos espaços da cidade, e por isso que não chega, não é por acaso, sabe? Eu costumo dizer assim, não é por acaso que não tem lazer nas favelas, assim, não é por acaso também que se as pessoas da favela quiserem ir para o centro hoje, agora, nesse exato momento, já era difícil antes, imagina agora, assim, muito mais difícil para você. Então, assim, não é por acaso que a cidade ela é feita dessa maneira, isso comunica muito, que para quem é feita a cidade, para quem é feito o espaço. Então, acho que a cultura, ela é a linguagem, a principal linguagem para a juventude hoje, para falar sobre política, para falar sobre direitos humanos, sabe? Então, assim, eu li um texto uma vez, foi sensacional, que o nome do texto era Djonga, trabalho de base. Eu não gosto muito desse termo trabalho de base, mas, assim, é isso, sabe? Você escutar certas coisas, você ser tocado a partir de certos lugares. Eu acho que a força da cultura e a força da arte é uma força que muitas vezes não cabe dentro da academia que a gente conhece, né? Que também tem isso, assim, a academia que a gente conhece. Porque as tecnologias de ensino, vamos colocar assim, periféricas, elas são muito antigas, assim, no sentido da oralidade, no sentido da música, no sentido... Então, assim, isso aqui funciona de outras maneiras. Então, acho que a periferia, ela já faz esse debate, ela não precisa também, eu fico nessa, né? Acho que a periferia, óbvio, que a gente está colocando aqui que o Estado, é dever do Estado, isso é dever do Estado, é o direito. Mas a periferia, nesse sentido, ela produz já isso, sabe? É dela que vem esses grandes nomes, é da periferia que se nascem esses nomes, tanto no sentido, por exemplo, a gente vai ter uma onda aí de slam, que a gente vive aí uns 3, 4 anos, hoje a gente vai ver que o rap também tá com os novos nomes, né? O hip hop, o trap, tá com os novos nomes, e são nomes que a gente colocou aqui como Djonga, que é referência para uma galera, assim, como o Racionais já foi também referência há muito tempo atrás, ainda né? Mas no sentido de que comunica, né? O coco de roda comunica, a gente vai aqui Mãe Beth de Oxum, aqui com o coco dela brincante, de um bigada, aqui em Olinda, sabe? E nunca foi hegemônico. Acho que também a gente não procura... a forma como funciona a periferia também não é pretensão da periferia criar uma linguagem hegemônica cultural, sabe? Mas acho que essa força, né, no sentido de ensinar para as pessoas a importância dos direitos humanos, ensinar para as pessoas que elas têm direito à vida, né, a uma vida de fato plena, digna, uma vida humana, né, ou humanizada, de muito antes, sabe? Já aconteceu e já acontece há muito tempo. Eu gostei muito das falas de tudo que foi colocado, e só gostaria de colocar uma questão a respeito da cultura para que a gente consiga fazer essa reflexão. Vocês trouxeram pontos a respeito de muitas coisas a respeito da cultura, a respeito do que a juventude tem produzido nas periferias, que também é muito semelhante aqui em Salvador. Aqui é muito pujante também a cultura do rap, dos slams, das batalhas, do hip hop. Mas eu queria trazer uma questão para que a gente pensasse, que é qual o investimento público em orçamento de fato é feito em segurança pública, que foi algo que nós debatemos tanto hoje, que a gente pôde conversar um pouquinho mais, em armamento, em policiamento ostensivo, em viaturas, e quanto desse orçamento está sendo destinado ao financiamento, à promoção de cultura, sobretudo dessa cultura periférica, né? A gente citou, Tamara citou na fala dela a respeito, acho que o Matheus colocou uma pergunta, a respeito de que, por exemplo, se iluminação pública também era segurança pública, mas que às vezes a gente acaba se perdendo em pensar que também cultura também é pensar segurança pública, também é pensar a ocupação desses espaços. E como o Tamara colocou também, se o jovem ele tem essas possibilidades, se ele tem cultura, se ele tem uma sociedade não tão discriminatória e com mais oportunidades,
eu acho que até mesmo os índices, eles mostram os resultados por si só, os índices de violência, eles reduzem. Mas que pensar a segurança pública é pensar esse complexo de coisas de fato. Tá vendo aí? Eu compartilhei stories esses dias, né? O cardzinho, e eu falei, a qualidade do debate eu garanto que vai ser alta. E vocês que estão acompanhando a gente aí, só fera. Cada um com uma contribuição diferente, todo mundo falando coisas muito importantes. E bom, agora eu só tenho a agradecer, né? Começar agradecendo a Lorena e a Lohane, né? Que são duas músicas cabenses que estão aí, estão na batalha e toparam compartilhar com a gente a arte delas sem cobrar cachê. Agradecer também a vocês, né, que deram essa aula espetáculo aqui, como diria a Ariana Suassuna. Show não, aula espetáculo. Que também vieram, né, pela causa, sem cobrar cachê, sem cobrar grant, nem nada. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, né, caímos, voltamos, ao vivo é assim mesmo. Então, todo mundo que ficou ainda nas redes com a gente, agradecer a vocês. E começar Tâmara, depois Jackson e por último Luciene. Um minutinho aí ou dois para vocês fazerem as suas considerações finais para que a gente possa encerrar nossa live. Quer dizer, antes a gente encerra o debate e depois a gente ainda vai ter mais música. Tâmara, sua vez. Considerações. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite e estar só com pessoas feras aqui. Eu não conhecia e foi muito bom conhecer vocês. É um debate muito importante. Eu espero que cada vez mais, não só no Cabo, mas em outros lugares, a gente possa debater mais e falar mais sobre racismo, segurança pública, falar mais sobre lutar pelos nossos direitos, né? E é isso. Agradecer e foi uma ótima live. Gostei muito, aprendi muito aqui. Queria agradecer o espaço, né? Eu acho que é importante. Fojuca é um fórum muito forte, né, de juventude aqui no estado e muito importante pela própria cidade, né? O que representa o Cabo. Então, acho que é importante e quando eu recebi o convite, prontamente aceitei, porque eu acho que esse, de fato, por mais que a gente esteja aqui quarentenado e produzindo até conteúdo hoje muito mais para a internet, mas eu acho que o que faz sentido é muito mais esse lugar da territorialidade. Eu acho que faz sentido fazer essas discussões aqui nesses espaços. Então, é isso. Obrigado pelo convite. É isso. Então, eu quero agradecer pelo convite também. Não conhecia o Fojuca, foi um prazer conhecer tanto os outros trabalhos que vocês estão realizando. Estou seguindo nas redes sociais também. Para mim foi um prazer poder conversar com vocês. Tâmara, que eu não conhecia também. Jackson, assim que saiu a comunicação aqui do evento, Dudu me mandou uma mensagem dizendo que conhecia e que massa que a gente ia conversar, ia trocar essa ideia. Fico muito feliz de estar conversando com vocês nesse momento também, que a gente está lançando o material da Rede de Observatório. E foi um prazer por tudo que eu ouvi, por tudo que eu pude participar com vocês. E, claro, a Iniciativa Negra está à disposição para outros diálogos e outras possibilidades de parceria entre nós também. E eu que tive a honra também, né, de mediar aqui esse debate e ouvir vocês. Tâmara já sabe essa recomendação. Jackson e Luciene, vocês já são de casa, a porta está aberta, não precisa bater, é só entrar quando quiserem. E para você que está assistindo a gente, e vocês também que estão aqui compartilhando a tela comigo, semana que vem a gente tem a segunda live do lançamento da cartilha. A cartilha vai ser lançada na terceira semana. Segunda live a gente vai falar sobre raça e violência de gênero. Vai ter Lucidalva Nascimento, que é do Centro das Mulheres do Cabo, a primeira advogada, ou melhor, a primeira pessoa do campo jurídico a ativar a Lei Maria da Penha no Brasil. Ela vai estar nesse debate. Vai ter Bia Lins, que também é das Ciências Sociais, do coletivo Leoas do Norte, que é daqui do Cabo. Vai ter Cássia Jane, que é do Centro das Mulheres também. Vai ser massa. Então, semana que vem
nesse mesmo horário, quarta-feira, a segunda live, quem comanda vai ser Heloísa. Então, muito obrigado a vocês que estiveram conosco, a vocês que assistiram. Lohane, pode mandar a brasa. Olá, me chamo Lohane e vim cantar um pouquinho com vocês. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te dar um beijo e partir. Fui eu quem mandei um beijo, que é pra matar o meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com a frase dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar o meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te dar um beijo e partir. Fui eu quem mandei um beijo, que é pra matar o meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Que falta de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acalme o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Eu só quero um amor que acalme o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol clareando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.